Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. O nosso podcast é para você que se interessa pelos mapas conceituais, busca se organizar e obter informações sobre as potencialidades dessa ferramenta. E tudo isso com conversas descontraídas e com convidados sempre especiais que compartilham com a gente um pouco da sua experiência com os mapas conceituais. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu faço parte da equipe do Conceituados. Eu estou cursando licenciatura em Ciências da Natureza na Universidade de São Paulo e hoje eu vou conduzir essa conversa descontraída com a nossa participante do podcast. O nosso podcast está desenvolvendo uma série com as experiências dos mapas conceituais nos mais diversos níveis de ensino. E hoje, a nossa participante traz as experiências delas como professora do uso dos mapas no ensino médio. Para falar isso com a gente, vamos receber a Marília como convidada. Ela já é conhecida da casa por fazer parte da nossa equipe do podcast. Ela é mestre em ensino de ciências e professora de química na Rede Técnica Estadual de São Paulo. Eu gostaria de primeiro agradecer a Marília pela participação e a disponibilidade de trazer as experiências dela como professora para a gente. Oi, Bruno. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de eu poder falar um pouco mais sobre as experiências que eu venho acumulando aí com o uso do mapa conceitual em sala de aula, né? Tanto sala de aula presencial quanto virtual também. Então, eu estou bastante feliz aí mais uma vez de participar de um episódio. Marília, começando o nosso bate-papo de hoje, você poderia contar um pouquinho para a gente qual foi a sua primeira experiência com o uso de mapas em sala de aula? Você se lembra desse momento? Então, Bruno, a primeira vez a gente nunca esquece, né? Eu comecei a utilizar mapa conceitual nas minhas aulas em 2019 e nessa época eu já estava numa fase bem mais avançada, né, da minha pós-graduação e foi um momento que eu senti um pouco mais de segurança, né, como professora para poder levar esse instrumento para minha sala de aula de forma que eu pudesse, né, começar a explorar um pouco dessa ferramenta, né, junto com os meus alunos, para poder começar a ensinar como faz, tal, enfim. Então, nessa minha experiência já com mapa conceitual, como professora, não faz tanto tempo assim, né? Só desde 2019 para cá que eu utilizo mapas. Bom, agora a gente pode. Você pode contar um pouquinho dessa experiência, né, que você contou, tratando qual tema você trouxe para os alunos, qual foi a proposta que você pensou para essa atividade com os mapas? Na ocasião, né, em 2019, eu apliquei uma atividade com a temática de atomística, né? Então, eu fiz um mapa conceitual sobre modelos atômicos, envolvia toda aquela parte histórica, né, que a gente tem dentro do ensino de química sobre modelos atômicos, partículas, tal. Então, eu fiz um mapa sobre isso e apliquei para uma turma na ocasião de primeiro ano do ensino médio técnico, né? Lembrando que eu atuo na escola técnica estadual aqui de São Paulo, né? Então foi uma atividade, inclusive, usando o mapa conceitual no formato impresso, né? Que é até então o formato mais habitual, né? Pelo menos até 2019 era o formato mais habitual. Marília, muito legal esse comentário que você fez sobre o mapa impresso, né? É muito importante fazer essa menção mesmo, porque agora na atual situação que a gente está vivendo, fica restrito ao uso do mapa nas versões tecnológicas, né, no meio digital, e acredito que a forma que os alunos recebam essas duas técnicas possam ser diferentes. Agora, contemplando esse comentário que você fez a respeito sobre o tema que foi abordado, você pode comentar um pouquinho para a gente qual foi o objetivo dessa atividade? Ela foi avaliativa, ela estava sendo preparatória para alguma coisa? Ah, sim. Essa atividade, no momento que ela foi aplicada, né, ela era uma atividade avaliativa, era uma prova, né? Só que ela era uma parte de prova, né? Porque na ocasião eu fiz o seguinte, né? Os alunos tinham que estudar o conteúdo sobre atomística que a gente estava vendo para poder fazer a avaliação do período ali, né? E
eu desenvolvi 2 atividades para eles fazerem no horário que eu disponibilizo para fazer avaliação nas minhas aulas, né? Normalmente eu tenho 2 aulas por semana, então eu combinei com eles, né, uma semana antes o seguinte, falei assim para eles, turma, a gente vai desenvolver a avaliação da seguinte forma, né? Vocês vão ter 2 etapas dessa avaliação, né? Então vocês vão fazer primeiramente a etapa fazendo teste, né? Teste de múltipla escolha e sobre a mesma temática, atomística também. E depois, terminando ela, vocês vão receber uma atividade usando o mapa conceitual. Por que eu fiz dessa forma, né? Justamente porque a tarefa em si, com o mapa conceitual, ela foi planejada para ela ser desenvolvida e executada, né, de uma forma muito rápida, né, porque era mapa conceitual com erros, né, e os alunos tinham que identificar os erros do mapa. Então, foi um complemento, foi uma das etapas de avaliação que eles fizeram, né? Então, foi avaliativa, sim. Pode ser parecer um mito assim, né? Inserir o mapa logo numa avaliação ou numa prova, mas com esse comentário que você trouxe para a gente, você mostra que é totalmente possível, né? Fazer essa preparação para que numa atividade importante como essa tenha uma ferramenta como um mapa conceitual ali para o aluno. Agora, você pode dar um pouquinho mais de detalhes e contar mais um pouco como essa atividade foi desenvolvida ali, como que aconteceu mesmo na prática? Claro, até vale fazer um parênteses aí antes de eu dar a resposta em si dessa pergunta, que para chegar até o momento da avaliação, essa turma em especial já estava sendo treinada, fazendo mapa, tá? Na técnica de mapeamento, né? Então eles já vinham de algumas semanas praticando, aprendendo como é fazer um mapa conceitual, fazendo pelo menos 2 a 3 versões do mesmo mapa. E teve uma ocasião também, né, que eu fiz antes, isso tudo antes da tal avaliação que eu mencionei. Eles tiveram um momento também para fazer uma atividade em grupo, né, usando o mapa conceitual. Então eles desenvolveram um mapa conceitual em grupo, responderam, né, uma pergunta com esse mapa. E aí, num dado momento, ainda tudo isso dentro de uma aula de algumas aulas, né, na verdade, que antecedia essa prova que eu mencionei antes. Eu pedi para eles trocarem, né, os mapas entre os grupos, e de forma que eles pudessem ler o mapa do outro grupo e pudesse indicar alguns eventuais ajustes, né? Então, eles já estavam passando por um treinamento que durou aí aproximadamente um mês, um pouco mais de um mês, talvez, e aí sim, até chegar o momento da tal avaliação, né? A avaliação em si, Bruno, ela foi muito simples, né? Então, como eu disse, ela teve 2 etapas. Então, a primeira etapa, eles fizeram a parte que envolvia testes de múltipla escolha, né, sobre o assunto de atomística. Então, desenvolveram ali. E conforme eles iam acabando, né, conforme cada um dos alunos ia terminando o teste, eles iam me avisando, né, e imediatamente eu já recolhia o teste e já entregava o mapa, né? Então eu imprimi o mapa, né? E aí, junto com o mapa, eles recebiam também uma folha de respostas, né? Que era na forma de como se fosse um teste também de múltipla escolha, né? Só que na verdade era muito mais simples, né? Porque como eles tinham que identificar erros nesse mapa, né? Tipo aquelas brincadeiras de acha os erros, né? Jogo dos 7 erros, eles já sabiam pelo menos ler os mapas, né? Ler o mapa conceitual. Então, a partir disso, eles recebiam uma folha com a quantidade de perguntas que equivalia à quantidade de proposições que tinha no mapa, onde cada pergunta era praticamente o mesmo, ela foi formulada da mesma maneira, né? Então, por exemplo, a proposição 1 está
e aí eu colocava as alternativas ali, né? Então, está correta, está errada, e aí eu colocava uma opção ali que era algo parecido assim, eu não sei responder, estou em dúvida, alguma coisa nesse sentido, sabe? Para não ficar aquela coisa meio que de chute, né? E aí combinava, né, a pontuação com eles, tal. Aí eles faziam, eles respondiam, então eles tinham o mapa impresso ali, era só ler e ir verificando, falava, a proposição 1 está, por exemplo, correta. A proposição 2 está errada. E eles iam assinalando. E terminando isso, que durava mais ou menos 15 minutos, às vezes eu deixava ficar até uns 20 minutos, porque nem todo mundo terminou o teste igual, né? Tudo na mesma hora, né? Então eu acabei deixando ali mais ou menos uns 15, 20 minutos por aí, que já era final de aula. Conforme eles terminaram, a turma inteira terminou, eu peguei, ainda tinha mais alguns minutos, e aí eu peguei e passei o gabarito. Falei, ó, anota aí então. Eu tinha pedido, né, para eles anotarem as respostas que eles colocaram numa folha à parte. Aí eu falei, confere o gabarito, ó, o erro estava na proposição X, Y, Z. Foi mais ou menos dessa forma que eles executaram essa tarefa do começo ao fim, pensando o começo, toda a preparação que eles tiveram até a execução em si da avaliação. Que legal, Marília, muito bacana toda essa passagem que você fez, contando como foi, né, desde a preparação até a aplicação da atividade em si. Agora, Marília, você contou um pouquinho do seu lado da história, vendo como professora, agora, observando o lado dos alunos, né? Qual foi a percepção desses estudantes para essa atividade? Como eles reagiram? Eles fizeram comentário para você? Eles participaram? Eles se engajaram em fazer? Eles deram algum retorno para você sobre a atividade usando os mapas? Sim, com certeza. Eu me recordo muito bem, inclusive é uma turma que agora, esse ano, né, 2021, eu tive o prazer de voltar a dar aula para eles, né? É uma turma que eu tenho um carinho muito grande e até porque, assim, independente de atividades com mapa, né, ou com qualquer outra coisa, é uma turma que por si só já é muito engajada, né? É difícil, né, a gente ter uma turma quase que unânime, quase que de forma unânime, né, engajada, mas é uma turma um pouco diferenciada, né, que a gente tem na nossa unidade. E na época, eu me recordo, né, pô, primeiro ano, né, é muita novidade, tá aprendendo muita coisa, é uma escola nova, é um formato de ensino um pouco diferente do que eles já estavam acostumados, tal. Mas eu percebi que fazendo, né, quando eu fiz essa aplicação dessa atividade, na hora, né, ali, principalmente na hora que eu fui passar o gabarito e tal, a reação imediata deles, né, naquele momento, era uma digamos assim, de satisfação. Eles comemoravam cada acerto, né? Então eu ia falando, aí tinha uns que parecia eu até brinco, às vezes eu brincava, né, com eles, assim, na época eu falava assim, nossa, parece que a gente tá jogando bingo, né, porque eu vou falando, cantando o número ali, e eles vão anotando, acertei, errei e tal. Fui falando para eles, né, então assim, ó, se vocês quiserem, vocês também podem utilizar como resumo, como algo para organizar as suas anotações em outra matéria ou em química mesmo, tal. Então eu me recordo que alguns comentavam: "Ah, eu estou usando em biologia, eu estou usando em tal coisa, me ajudou a estudar para a prova, tal". Então, até antes mesmo da avaliação, alguns já estavam relatando o, assim, a satisfação em usar a ferramenta, né? Naquele momento. Aí, claro, depois a gente se distancia, né? Não pega mais a turma tal, aí acaba, digamos assim, esfriando um pouco, né? Mas como eu voltei a dar aula para eles esse ano, agora eles estão no terceiro, então, logicamente, foi mais tranquilo, né, fazer novamente a inserção de mapa, né, com eles. Só que agora, no caso, no cenário que a gente está, ao invés de ser impresso, no caso agora no formato digital, né? E é mais tranquilo nesse sentido, porque eles já sabem ler, já sabem como faz, tal, enfim. Mas eu me recordo que foi assim, foi muito positivo. Eles
Claro, não é unânime isso, né, Bruno? Mas, assim, eu me recordo muito bem que a maioria mostrava uma satisfação porque achou prático, né? Achou fácil de usar naquele momento, né? Sim, sim, é muito complicado, né? E praticamente impossível agradar todos ou atingir todos, mas pelo seu relato dá para ver que a grande maioria da sala, ou quase todos os alunos se engajaram, se sentiram atingidos com aquela atividade, contemplados com ela. Tanto é que eles extrapolaram o uso dos mapas conceituais para além da química, né? Que é a matéria que você é professora. Agora, Marília, já caminhando para o fim do nosso bate-papo de hoje, muitos dos nossos ouvintes, né, que escutam o nosso podcast são professores. Então, se você pudesse, com toda essa experiência que você comentou hoje no episódio, se você pudesse dar dicas para esses professores que queiram replicar esse modelo, assim que você colocou, ou inserir pela primeira vez o mapa em sala de aula, qual mensagem você deixaria para esse professor que tem essa vontade de utilizar os mapas? A primeira coisa de tudo, até a gente já teve a oportunidade também de trabalhar isso num dos episódios do podcast, né? Primeiro de tudo, a gente ter ciência do que é um mapa conceitual, né? Diferente do mapa mental. Isso é muito importante, né? Porque tanto que quando a gente leva isso para a sala de aula, os alunos mesmo acham, eles falam, eu já vi isso tal, e quando vai ver, na verdade, né, eles já viram o mapa mental, na maioria das vezes, claro, tudo bem se de repente lá do fundamental eles já trazem essa bagagem, né, de uso de mapa conceitual, por que não? Seria uma coisa bem interessante também. Mas eu acho que o professor, primeiro, eu acho que ele tem que estar disposto a querer conhecer a ferramenta, né? Entender como se faz o mapa conceitual. Então, de repente, os vários episódios que a gente tem aqui no podcast, talvez possa já ser os disparadores aí de interesse para os professores e professoras, né, em geral, de qualquer área, para começar a perceber o seguinte, então, peraí, mapa conceitual, então, tem diferença em relação ao mental, né? E querer aprender. Eu acho que querer aprender a fazer mapa é também um caminho interessante. E perceber o quanto de coisa que a gente pode fazer usando mapa conceitual. Então, assim, os exemplos que eu trouxe aqui, na minha fala, predominou principalmente mapa feito por mim, que é uma coisa que não é muito explorada, né? Agora, o que é muito comum é a gente ver e ouvir, né, aluno fazer mapa conceitual, o que também não está errado. Só que depende dos interesses do professor. Então, assim, se eu fosse pedir para os alunos fazerem o mapa conceitual nas turmas que eu mencionei anteriormente, eu fiz isso por alguns momentos. Eu faço isso, principalmente quando eu estou treinando. Eu tenho que ter ciência que eu vou ter que dispor de um tempo para ler os mapas. E isso demora. Agora, quando eu sei fazer mapa, quando eu sei pelo menos fazer um mapa conceitual básico, isso já é um bom começo. Porque eu posso fazer os meus mapas, né, os meus materiais e atribuir isso para os alunos, né, e pedir alguma coisa. Eu posso criar mapas para vários tipos de atividades, como eu fiz, era de achar erro, mas pode ser mapa com lacuna, que nem do jeito que eu já fiz também, tal. E aí o professor, eu acho que ele tendo essa noção, né, do que é um mapa conceitual, quais são as suas potencialidades e querer aprender, isso ajuda demais, porque ele mesmo faz o mapa, aplica para os seus alunos em sala de aula. Então, fica aí a minha dica, assim, queira conhecer, queira ter vontade de fazer e faça. E use e abuse do mapa conceitual na sala de aula. Lembrando que o mapa não resolve tudo, né, Bruno? Não é só mapa que o professor pode ficar usando, mas o mapa vem aí como uma ferramenta a mais, né? Como um instrumento a mais. E é possível utilizar de uma forma bem rápida. Cabe o professor, pelo menos, querer conhecer, querer saber como funciona. Enfim, eu acho que o nosso podcast também está trazendo um pouco disso aí para quem nos ouve.
Esse último comentário que você fez foi muito interessante sobre o mapa ele não ser um salvador da pátria, ou ser o que vai fazer o aluno aprender, o que vai mudar a atitude, a postura do aluno, mas sim como mais uma ferramenta que você pode usar na sala de aula para diversificar suas ações ou aplicar uma atividade específica que você tem interesse. Então, esses conhecimentos que são apresentados aqui, essas experiências, elas agregam demais. Agora eu só gostaria de agradecer a presença dela, com esse bate-papo que foi sensacional, show de bola. Eu gostei muito. Muito obrigado, Marília. Ah, valeu, Bruno. Fico feliz aí mais uma vez de poder contribuir com um pouco da minha experiência, né, como professora e como usuária do mapa, como mapeadora, como colaboradora dentro do podcast, enfim. Fico bastante feliz e agradeço a oportunidade de falar um pouquinho. Agora sim, finalizando, eu gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes que prestigiaram esse episódio, muito interessante, e também deixar o spoiler, que independente do seu grau de ensino, da onde você seja professor, como eu mencionei no começo, a nossa série vai abranger o ensino fundamental, o médio e o superior. Então, onde você quer que seja você ministre suas aulas, vai ter um pedacinho do nosso podcast que é feito exclusivamente para você. Muito obrigado pela participação e pela escuta de mais um episódio. Tchau, tchau. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.